Bom, vamos para mais uma edição do Resumo da Semana. Esse é o episódio número 25 e aqui eu deixo o meu agradecimento a todos que assistiram a esse quadro pelo menos uma vez e principalmente aqueles que acompanham toda semana. Na última edição eu falei sobre a primeira parte da reforma tributária apresentada pelo governo federal ao Congresso e aí o nosso colega Álvaro Pereira comentou lá no YouTube acrescentando que a isenção tem um prazo de 5 anos e que ela não se aplica a empreendimentos que optaram pelo RET. Na semana passada eu disse que as associações do setor comemoraram essa isenção do novo imposto para as vendas de imóveis residenciais. Então deixo aí meu abraço ao Álvaro Pereira, obrigado pela contribuição. Nós publicamos ontem no nosso site uma matéria bem completa sobre a reforma tributária com todos os detalhes. Aqui no Resumo da Semana a gente, por se tratar de um resumo, não entra em detalhes, muitas vezes, das notícias. Então, Álvaro, obrigado aí pela contribuição e confere lá a matéria no nosso site. Espero que você esteja assistindo a essa edição também. Vamos lá para os destaques dessa semana? Roda a vinheta. Bom, a manchete número 1 é que o Ministério do Desenvolvimento Regional remanejou o orçamento do FGTS. O orçamento continua o mesmo para a habitação, de 65,5 bilhões de reais em 2020, mas essa mudança foi nos valores das linhas de carta de crédito individual, pró-cotista e apoio à produção. Foi uma solicitação feita pela Caixa, que é a operadora do FGTS, então o MDR migrou mais recursos para a linha de apoio à produção, cujo orçamento agora é de 31,3 bilhões e era de 26 bilhões anteriormente. A maior parte dos recursos saiu da linha de carta de crédito individual, que é para a pessoa física adquirir o imóvel ou construir o seu próprio imóvel. Antes o orçamento era de 26 bilhões, agora passou para 21,7 bilhões. Essa mudança faz sentido porque mesmo depois dessa migração de recursos, ainda tem mais da metade do orçamento disponível na carta de crédito individual. Tem mais de 11 bilhões desses 21,7 bilhões. Enquanto o apoio à produção, que é para as construtoras, a linha é a linha mais acessada e já consumiu 18 bilhões de reais dos recursos do FGTS. Por isso foi importante essa migração. E também houve um remanejamento entre as regiões e estados. As regiões Norte e Nordeste cederam recursos para as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Mais informações estão disponíveis no relatório da Abrainc sobre o orçamento do FGTS, que é atualizado semanalmente. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conferir. A manchete número 2 do resumo da semana é: a confiança dos empresários aumenta, revela a sondagem Indústria da Construção realizada pela Confederação Nacional da Indústria. São vários os gráficos trazidos nesse levantamento, é um levantamento mensal. Eu vou resumir aqui os principais para o vídeo não ficar muito longo. E de antemão eu já aviso que todos os indicadores ainda estão ruins, mas eles avançaram, em alguns casos até um avanço significativo em relação aos meses de abril e maio. Os níveis de atividade de emprego cresceram 7 pontos percentuais e 6 pontos percentuais, respectivamente, na comparação entre junho e maio, mas eles ainda estão baixos, 44,3 o nível de atividade e 43,4 pontos o nível de emprego, numa escala que vai de 0 a 100. Como o resultado está abaixo da linha divisória de 50 pontos, a sondagem revela que os níveis ainda estão em queda, mas é uma queda mais branda. Já a capacidade operacional utilizada da construção cresceu pelo segundo mês seguido e chegou a 55%. Mesmo assim, a ociosidade ainda é grande, de 45% da capacidade instalada, e esse nível, o nível de junho, está abaixo da média histórica do setor, que é de 61%. O índice de confiança do empresário também melhorou, foi para 46,3 pontos, mas também continua abaixo da linha divisória de 50 pontos, sendo que acima de 50 pontos revela a confiança dos empresários e abaixo desconfiança dos empresários. Para ter uma noção, no mês de maio esse indicador bateu 34,8 pontos, então ele já melhorou bastante. Os 3 principais gargalos na construção civil aqui no Brasil, na opinião das 453 empresas ouvidas no levantamento, são demanda interna insuficiente, elevada carga tributária e burocracia excessiva. Vamos falar um pouco desses 3 gargalos. A questão da demanda é bem natural, nesse momento de pandemia, de incerteza, de queda na renda de muitas famílias.
O segmento de baixa renda tem sofrido menos porque é uma demanda de necessidade, a habitação de necessidade, aquela compra que é imprescindível para aquela família sair do aluguel, para ter onde morar. Já a média renda é a que mais sofreu, porque nem sempre é uma compra de necessidade, e nesse momento os empregados, os autônomos foram bastante afetados pela pandemia. Na baixa renda ainda existe o subsídio do FGTS, né? Tem as ajudas que estão previstas no Minha Casa Minha Vida. Então a média renda sofrendo mais e a alta renda, que é uma mudança aí de uma compra de upgrade, também nesse momento os consumidores deram uma freada nas compras. Então isso explica esse primeiro fator de demanda insuficiente. O segundo fator é elevado da carga tributária. Nem preciso entrar muito em detalhes, você que nos assiste sabe o quanto é difícil empreender e o quanto a tributação onera as empresas. Então, inclusive, a gente trouxe semana passada essa primeira parte da reforma tributária, que foi muito tímida e não mexeu na tributação ao consumo e, pelo contrário, pode encarecer um pouco até os custos da construção, já que pode haver uma bitributação do serviço. Isso pode ser assunto para um vídeo especificamente sobre a reforma tributária, talvez no quadro Smart se explica, mas isso está tudo na matéria que a gente publicou essa semana no nosso site. E o terceiro ponto, a burocracia excessiva. Também o Brasil é um país muito difícil para se fazer negócios devido à burocracia. Muita papelada, muitos órgãos que tem que analisar, pelos quais tem que passar o projeto. Então esse é um fator que mais uma vez foi lembrado pelos empresários. Tá legal? A terceira manchete do resumo da semana: construção civil cria 17 mil vagas de emprego no mês de junho e indica a retomada do mercado imobiliário. A construção e a agropecuária foram os únicos dentre os 5 grupos desse levantamento do novo CAGED que apresentaram um saldo positivo entre contratações e desligamentos. Considerando todos os setores, então a indústria em geral, comércio e serviços, além da construção e da agropecuária, o Brasil fechou quase 11 mil vagas de trabalho formal no mês passado, no mês de junho. Mesmo assim, já foi uma grande evolução em relação aos meses de abril e maio. Os saldos desde março foram negativos em 260 mil vagas em março, 918 mil vagas em abril e 350 mil vagas em maio. Então, esse saldo negativo de 11 mil já mostra uma desaceleração do desemprego. No acumulado do primeiro semestre, o saldo da construção ainda é negativo, 32 mil vagas fechadas, mas a resiliência do setor é muito maior que a de outros setores, exceto aí a agropecuária, que continua empregando bastante. Alguns fatores têm sido essenciais para essa resiliência que eu mencionei. Manutenção das obras nos canteiros, mesmo nos meses mais restritivos em relação à quarentena, isolamento social, abertura de novas linhas de crédito para as empresas, movimento aí dos bancos, do Banco Central, da Caixa, de bancos privados também, principalmente para as pequenas e médias empresas, como eu disse, suspensão dos pagamentos de parcelas do financiamento à produção. Isso, a Caixa também liderou esse movimento. Semana passada anunciou postergação do prazo para pagamento, eu trouxe aqui no resumo da semana, e, claro, as quedas nas taxas de juros que estimulam a demanda. Em números absolutos, os estados que mais criaram vagas de emprego formal na construção civil em junho foram Minas Gerais, 3.300 vagas, Pará, 2.200 vagas e Ceará, 1.900 vagas. Manchete número 4 do resumo da semana: a demanda por crédito imobiliário foi a maior no mês de junho desde janeiro de 2015. Considerando exclusivamente os recursos do SBPE utilizados para a construção de imóveis e para a compra de imóveis, o mês de junho apresentou o maior volume negociado desde o começo de 2015. Foram 9 bilhões e 200 milhões de reais injetados no mercado imobiliário no mês passado, com recursos da poupança somente. Foi uma alta de 30% em relação a maio e de 52% em relação ao mesmo período em 2019, nessa comparação anual. Além da queda nos juros do crédito imobiliário e desses prazos de carência a partir para iniciar o pagamento do financiamento, como eu disse anteriormente, essa alta do crédito imobiliário também pode ser justificada pelo apetite dos bancos. Ao contrário do que aconteceu na última crise econômica, eles estão menos restritivos para o crédito. Esse informativo da ABCIP também permite a gente observar uma procura por imóveis de um ticket mais baixo. Então os números aí estão em linha com o que a gente tem percebido do mercado imobiliário no segundo trimestre, né? A baixa renda performando melhor,
do que a média e a alta renda. E notícias finais aqui para a gente encerrar, a Caixa anunciou nesta quarta-feira a ampliação de operações do crédito imobiliário com imóvel em garantia a partir de segunda-feira. O banco estima movimentar 40 bilhões de reais nos próximos anos. O Banco Central ampliou as possibilidades de home equity, de crédito com imóvel em garantia. A gente trouxe também isso no último resumo da semana. E a Caixa faz esse movimento para que aumente as operações com home equity. Os clientes que já têm imóvel quitado no banco, na Caixa, vão poder emprestar até 60% do valor desse imóvel quitado, colocando o bem como garantia, e vão ter um prazo de 180 meses, ou seja, 15 anos, para pagar a operação. Os juros no home equity são mais baixos, justamente por ter o imóvel ali como garantia. Se não há o pagamento, é só executar a alienação fiduciária e o banco fica com o imóvel. Hoje o home equity movimenta somente 11 bilhões de reais no Brasil, dos quais 3,5 bilhões na Caixa. Se a gente considerar que ela quer injetar 40 bilhões nessa modalidade, dá para ver o tamanho do salto que isso vai ter. Lembrando que o Brasil é um país onde o crédito imobiliário representa muito pouco do PIB, se comparado a países mais avançados, mas também se comparado a outros países da América do Sul, como por exemplo o Chile. E finalmente, as contas do governo tiveram um rombo de 417 bilhões de reais no primeiro semestre. É o maior déficit da série histórica iniciada em 1997, e isso se deve às medidas de socorro à economia nesse momento de pandemia e de isolamento social. Beleza? Recados finais para a gente fechar esse resumo da semana. Inscreva-se no canal da Smarts no YouTube, clica lá no sininho de notificação para receber aviso quando tiver novos vídeos, lives, enfim. Sempre que a gente colocar conteúdo. Siga a Smarts no Spotify, Smarts Brasil. Cadastre-se na nossa newsletter semanal, enviada nas noites de domingo. A gente está com cada vez mais inscritos, isso é muito bacana. É só entrar no nosso site, preencher o formulário, é bem simples. E finalmente conheça e assine o Smarts Play, a plataforma exclusiva de vídeos da Smarts para o mercado imobiliário, também cada vez com mais assinantes, cada vez mais conteúdo. A gente fica muito feliz e satisfeito pela reação das pessoas quando conhecem essa plataforma. Beleza? A gente se vê na próxima edição então do Resumo da Semana. Beleza? Um abraço, até mais.